Meus amigos, boa noite. Estamos aqui para a nossa palestra pública de sábado e é sempre, como eu digo, uma satisfação estarmos aqui, que nada mais é do que conversarmos acerca do Evangelho e com temas muito próprios, muito atuais, que se relacionam ao nosso dia a dia e à nossa convivência diária com as pessoas. Hoje nós vamos tratar do tema paciência. Eu sei que é um item que é essencial a todos nós, mas que todos nós temos dificuldade. É muito comum nós nos exasperarmos, ficarmos nervosos com várias situações do nosso dia a dia. Ter paciência nos habilita a entrarmos em contato com a espiritualidade superior, a recebermos o auxílio que nós necessitamos. Quando nós ficamos assim muito eufóricos, às vezes perturbados com algumas situações, aparece que a espiritualidade de dentro de nós, ela desaparece. A gente tem mais dificuldade de criar essa relação com o plano espiritual e receber dele o auxílio que nós necessitamos. Por isso, a doutrina nos traz e consta no Evangelho segundo o Espiritismo essa nossa busca da paciência. Então, nós vamos ver hoje no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, o item 7. O capítulo 10 fala de bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Então, dentro desse viés, nós vamos tratar da paciência. E nós vamos ter como base um texto trazido por um espírito amigo em Havre, em 1862. Paciência, ou ciência da paz. Porque é uma ciência, é uma busca, é um conhecimento. Nós primeiro temos que nos descobrir, entender quem nós somos, identificar que nós somos espíritos eternos. E não é por acaso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui com alguns objetivos. E cabe a nós tratarmos bem esses objetivos para que tenhamos condições melhores em um futuro próximo. Seja encarnado ou seja desencarnado, porque nós estamos ou estaremos sempre evoluindo. Então, para atingir a paz, nós devemos desenvolver a paciência. Se eu não tiver paciência, a paz não vai estar dentro de mim. Se eu desejo a paz, eu tenho que ter calma e buscar os meios de adquirir aquela paz que eu necessito. E assim eu estarei desenvolvendo a paciência. Então a paciência nos habilita a entrar em sintonia com o bem e vivermos em paz. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Amigo nos traz essa lição. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Então, nós sabemos que muitos têm dores particulares, que muitas vezes outros não ficam sabendo. Outras vezes esses problemas são ostensivos, todos percebem e até lamentam a dor daquela pessoa. Nós temos dificuldades que são particulares, que trouxemos conosco e que nós precisamos trabalhar em cima dela, na busca de que no futuro será diferente. Então, Deus nos chama a compromissos. Esses compromissos, eles dizem respeito às pessoas que nós fomos antes e às pessoas que nós seremos no futuro. Não temos como evitar o momento, a condição, a situação, aquela dificuldade que se aporta à minha família.
que chega para mim, e não vai ser outro que vai passar por ela, serei eu, e nessas condições em que elas estão. Então, aceitar essa condição, mas não se submeter sem reação diante dela. Nós precisamos trabalhar pelo nosso bem desde agora. Agora, com aquilo que eu não consigo lutar, com aquilo que eu não consigo superar, aceitar é a melhor condição. Nessa situação, a paciência se faz necessária. Estamos aqui por um tempo. Os problemas existem por um tempo. Podem perdurar por muitos anos. No entanto, eles são finitos. Enquanto que a eternidade é o para sempre. Nós já vivemos antes, em situações talvez melhores, mas os compromissos vieram para que nesta oportunidade possamos resolver essas questões, para não protelarmos por uma próxima. E assim, ao resolvermos, pelo menos equilibrarmos esses nossos problemas, teremos outras possibilidades. Tudo aquilo que almejamos e temos como maravilhoso, nós vamos alcançar. Mas temos que passar o momento presente, passar a dificuldade presente, na intensidade em que ela vier, aceitar, pois está dentro do bem que Deus nos concede. Deus não vai nos tirar a responsabilidade. As responsabilidades são nossas. Agora, Ele nos dá a oportunidade de solucionar. E como eu já ouvia desde que eu cheguei à doutrina espírita, que nós temos grandes erros, grandes problemas, mas Deus nos cobra de forma homeopática, aos poucos. Não podemos receber sobre nós todo o peso da nossa ignorância, porque não somos fortes o suficientes. E Deus nos permite, mesmo numa existência difícil, de forma tranquila, de forma superável, passarmos por esses problemas. E continua ele: sede pacientes, a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória: a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Realmente é muito difícil perdoarmos aqueles que nos fazem sofrer. Mas ao compreendermos essa nossa relação com os fatos do presente, nós devemos compreender então que os agentes do mal que se nos acontece são na realidade os instrumentos da minha evolução, os instrumentos do nosso crescimento. E que eles são essenciais, necessários para que eu seja aprovado e atinja uma nova condição. Devo então lamentar por aqueles que nos fazem mal, porque se eu já estou buscando quitar a minha dívida, aquele está se endividando, aquele ainda vai continuar o seu rosário, a sua dificuldade, a sua caminhada por muito tempo em grandes perturbações. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos dos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte.
Então, olha só, é claro que temos problemas, é claro que são problemas graves, é claro que são dificuldades, mas não existe só esses problemas. Temos outras coisas, podemos ver, enxergar, andar, conversar, temos o alimento, temos uma saúde relativa, dentro da medida do possível, temos amigos, temos a religião, talvez tenhamos a consciência limpa do bem que fizemos e do mal que não fizemos, temos paz por não estarmos prejudicando o próximo, por não estar desejando mal ao próximo, estamos em um ambiente de paz, aonde nos reunimos de boa vontade, a bênção de Deus está conosco. Por mais que se diga o contrário, e onde quer que seja, pessoas falam qualquer coisa, no entanto, nós sabemos que nós buscamos o bem, e por esse simples motivo, Deus está conosco. Se ainda não entendemos, e se ainda não praticamos todas as regras que talvez nos colocariam em um mundo evoluído, nós temos as pequenas partes necessárias para buscarmos todos os dias nos melhorarmos. E assim nós vamos lutando com as nossas dificuldades, com os nossos problemas, mas sempre dando graças a Deus pelos bens que nós possuímos. Coragem, amigos. Tende no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha que se penitenciar, ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. No Evangelho, nós encontramos de Jesus: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Então a terra será daqueles que são brandos. E aqueles que têm a brandura no coração são os herdeiros desta terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. A paz, ela vem de Deus. E se nós detivermos a paz dentro de nós, nós também estaremos em Deus. Sabei o que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão, merecerá a condenação no juízo. Que aquele que disser ao seu irmão raca, merecerá a condenação pelo conselho. E que aquele que lhe disser és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Por essas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Então, o que Jesus fez? Ele nos ensinou os elementos que são necessários para que nós vivamos em paz. Ele nos prometeu uma vida melhor se buscarmos a brandura e a paz no coração. Ele também nos disse que nós não podemos nos encolerizar contra o nosso próximo, contra aquele que se opõe a nós, às nossas pretensões ou mesmo à nossa felicidade. Se o orgulho é o germe de uma multidão de vícios, a caridade produz virtudes. Desta derivam a paciência, a doçura e a prudência. Então eu sempre digo que a caridade, ela é um instrumento que nós temos para atingir as virtudes que nós precisamos. A caridade está no sentido de você buscar o próximo para projetar o bem que você tem ou o bem que você quer desenvolver.
A caridade, aquela do dinheiro que a gente dá, como ele disse antes aqui, é a mais simples. Agora, existem outras formas de caridade. Respeito, né? Você desejar o bem, você ter uma conversa boa com a pessoa, você fazer algo que a beneficie, a sua presença, o seu desejo de bem, tudo isso são caridades que nós podemos fazer e assim ajudar o próximo, nos aproximando do próximo, estamos nos aproximando de Deus e também angariando todas as outras virtudes que nós necessitamos. Agora, para estarmos juntos com o próximo, passamos dificuldades, problemas. Essa nossa coexistência, essa nossa correlação faz com que nós defrontemos assim os nossos defeitos. E a nossa busca de controlar os nossos defeitos, buscando o bem nos nossos atos, é o que faz nos aproximar de Deus. Desenvolvendo então a paciência e o amor pelo próximo. Então vamos falar de algumas coisas que nos ajudam, né, a obtermos essa paciência que nós buscamos. Misericórdia. A misericórdia é companheira da bondade. Para uma alma elevada, o ódio e a vingança são desconhecidos. Então, desejarmos o bem de uma outra pessoa, termos piedade pelos males dela e que ela cometeu, termos misericórdia dela. E como ele disse aqui, que uma alma elevada, ela não tem ódio, nem vingança no seu coração. Ela não identifica, ela desconhece essas situações. Os agravos humanos são provenientes da ignorância, ou seja, todas as vezes que nós cometemos o mal, é porque somos ignorantes daquilo. Ah, não, mas fulano é estudado, tem conhecimento. A ignorância, ela é íntima, ela não tem nada a ver com inteligência. A ignorância tem a ver no sentido de você não perceber, não entender as nuances, não entender essa verdade que está dentro de nós. Nós podemos ter uma visão técnica sobre as coisas, mas o conhecimento específico determinado não. Tem muitas pessoas que veem o ato de bondade e ao invés de se regozijar com aquilo, né, falam assim, ai que bobo, que besta, como é que faz uma coisa dessa? Ah, para que fazer isso? Né? Ignorância. A inteligência mostra a ela que aquilo é bom, mas a sua ignorância faz ela menosprezar. Caridade. A caridade, a mansuetude e o perdão das injúrias tornam-nos invulneráveis, insensíveis às vilanias e às perfídias. Promovem nosso desprendimento progressivo das vaidades terrestres e habituam-nos a elevar nossas vistas para as coisas que não possam ser atingidas pela decepção. Como eu disse, a caridade ela é um instrumento de elevação. O perdão. O perdão é o dever da alma que aspira à felicidade. Olha, nós já vimos na Bíblia isso aí, né? Quem tiver alguma coisa contra o seu irmão, vá primeiro se redimir com ele e depois venha, né, para estar comigo. Então, se eu desejo o mal de alguém, se eu estou em conflito com alguém, talvez eu não possa ir lá pedir perdão, certo? Mas eu posso buscar formas de me redimir e buscar a Deus como auxílio para essa mudança interior que eu necessite. Então não há como convivermos com um desejo de mal, certo? E a busca do bem. Não conseguimos, não entramos em sintonia. O único mal que devemos salientar e combater é o mal
que se projeta sobre a sociedade. Então, os males que nós engendramos, que nós realizamos, todos eles refletem na sociedade. Até mesmo aquele mal que eu faço para mim mesmo, acaba criando em mim uma atmosfera desequilibrada, e aquele desequilíbrio atinge as outras pessoas. Então, todos os males que eu faço atingem a coletividade, não só a mim mesmo. A paciência é a qualidade que nos ensina a suportar com calma todas as impertinências. E como nós falamos aqui antes, é aceitar com calma. Isso não quer dizer que nós não vamos fazer nada, que nós vamos aceitar aquilo dali ou o problema de forma sem ação. É porque Deus quer. Calma, né? Tudo bem, né? Que para que aquela coisa existisse, Deus permitiu que ela ocorresse. Mas eu sou a causa daquilo dali. Então, suportar as dificuldades com paciência não quer dizer estarmos sem atividade e aceitarmos sem compromisso. É isso que eu tenho? Não posso buscar algo melhor? Né? Não posso trabalhar para isso? Será que eu posso modificar alguma coisa? Será que parte desse problema não é algo que eu possa realizar, que eu possa construir, que eu possa ajudar? Nós sempre podemos fazer alguma coisa. Aceitar o problema pura e simplesmente, sem um compromisso, parece que não tem lição e nem propósito nenhum. É a mesma coisa que alguém trancafiar o outro numa prisão e ele ficar lá por anos sentado. É a condição. Você existe, você pensa, você age. Então, mesmo preso, nós somos construtivos ou destrutivos. Podemos aproveitar aquele tempo para desenvolver outras coisas, mas também utilizamos o nosso tempo para piorar a nossa condição, destilando pensamentos ruins, né? E arquitetando planos maléficos para nós e para o próximo. Consiste em extinguirmos toda a sensação, tornando-nos indiferentes, inertes para as coisas mundanas, procurando nos horizontes futuros as consolações que nos levam a considerar fúteis e secundárias todas as tribulações da vida material. A benevolência, a paciência conduz à benevolência, como se fossem espelhos, as almas reenviam-nos o reflexo dos sentimentos que nos inspiram. Então, essa benevolência, né, é fazer o bem. E se nós temos paciência, se nós aceitamos as condições da vida, nós somos bons também para com o próximo e procuramos sempre de alguma forma auxiliar. A doçura, aprendamos a repreender com doçura. Ou seja, quando nos é dado uma situação de comando em que eu controlo a vida de outras pessoas, quando eu tenho que repreender em função da minha condição, certo? Eu devo repreender com doçura, ou seja, sem humilhação. Agora, normalmente quando somos sérios, ao tratarmos de um assunto, de um problema, devemos buscar sermos amenos. Agora, algumas pessoas às vezes entendem que nós somos duros, mas aí se você não tiver essa rudeza no seu coração e nem a vontade de humilhar o outro, você está agindo com beneficência, né? Você não está sendo agressivo, por mais que as outras pessoas digam: você é negandinho, conhece o Yui, né? Pois é. Quando for necessário, aprendamos a discutir sem excitação. Complicado, né?
Para algumas pessoas é mais complicado ainda, né? Eu falo lá em casa, olha, a gente tem que ter cuidado, não é de falarmos uma coisa sem razão. Nós temos que ter cuidado de falar uma coisa quando nós temos plena convicção que estamos certos, porque nós somos tiranos nessa hora. Quando eu tenho certeza que eu estou certo, eu quero enfiar na cabeça do outro aquela minha certeza. Agora, quando nós estamos em dúvida, quando deixa eu falar. O julgamento. Julgar todas as coisas com benevolência e moderação. Cólera. Acautelemo-nos da cólera, que é o despertar de todos os instintos selvagens, amortecidos pelo progresso e pela civilização. Ao mesmo uma reminiscência de nossas vidas obscuras. Então, quando nós ficamos irados, nervosos, sabe, exaltados, volta em nós vários dos nossos instintos animais e a gente é capaz de realizar coisas que numa situação mais controlada não faríamos. É claro que podemos nos arrepender depois, mas o ideal é que não acontecesse. Então, saibamos também perdoar aqueles que no momento de exaltação falam ou agem de forma descontrolada, porque em tese ele não é exatamente aquilo, foi um momento de excitação. É claro que tanto ele quanto nós devemos trabalhar para que isso não aconteça. Animalidade. Em todos os homens ainda subsiste uma parte de animalidade que deve ser por nós dominada à força de energia, se não quisermos ser submetidos, assenhorados por ela. Benevolência e moderação. Prefiramos os colóquios úteis, as questões sérias, elevadas. Fujamos às dissertações frívolas e bem assim a tudo que apaixona e exalta. Então, normalmente nas nossas conversas, nós buscamos os assuntos que nos são mais caros. E por isso devemos tomar cuidado com essas excitações ao falarmos. Porque podemos falar mal do outro, podemos falar de uma situação que não conhecemos, podemos estar assim agredindo a outras pessoas verbalmente e devemos então controlar aquilo que sai da nossa boca. E é claro, estarmos próximos das pessoas que nos falam coisas boas. Como por exemplo, estar aqui no Centro Espírita é uma ótima oportunidade, porque as pessoas que estão aqui, a princípio, estão de pensamento puro, estão com vontades que se adequam àquilo que a doutrina nos diz, àquilo que o Cristo nos ensina. Então, conversarmos com as pessoas aqui, ou com as pessoas que nós conhecemos daqui, são sempre assuntos que nos elevam, que nos equilibram, que nos ajudam. E é essa a conversação que nós devemos procurar. Então, nós buscamos esse conteúdo no Evangelho segundo o Espiritismo e nesse livro aqui, Depois da Morte, de Leon Denis. Meus amigos, agradeço a todos, pela presença, pelo auxílio, porque como eu sempre digo, aqui há uma troca de energias. Nós, ao mesmo tempo que passamos alguma coisa, recebemos muito. E é isso que nós levamos daqui. Muitas vezes nós buscamos o passe físico. E é claro que ele tem muita serventia, tem muita validade. No entanto, essa interação que nós estamos tendo aqui funciona muito mais que o passe. Estamos trocando energias. Estamos deixando de lado coisas que nos asfixiam, que nos desequilibram, por coisas que nos harmonizam. Questões são colocadas que nos fazem refletir sobre os nossos problemas interiores, sobre coisas que devemos mudar, e isso é quase que uma reconstrução da nossa vida. E nessa reconstrução, todos nós aprendemos, todos nós crescemos.
o que um passe daria, que uma conversa como essa não nos dá. A espiritualidade está mais presente em nós. Neste momento, todos nós estamos sintonizados com Deus, com Jesus, com a sua justiça, com o amor. E é isso que nós temos e é isso que nós precisamos.